Olá, participantes do seminário online de 2016, promovido pela Intel na comunidade de educadores Engage Brasil. Sou Cláudia Stipe, presidente do Instituto Paramitas, e hoje, junto com a minha equipe, atuarei como mediadora desta ação. É necessário, antes de mais nada, agradecer à Intel por essa iniciativa, que alcança educadores não só do Brasil, mas de outros países que também usufruem da plataforma Engage. Nós, do Paramitas, acreditamos que a emancipação digital vai além dos acessos às tecnologias e que esta está vinculada à apropriação crítica e participação ativa dos professores, com movimentos que levem o mesmo à autoria, à colaboração, ao empoderamento no processo educativo, tendo sempre os meios digitais como encurtador de distâncias. Partindo dessa premissa, estamos nesse ano promovendo encontros virtuais com atores da educação que possam contribuir com a nossa causa. Assim, quero agradecer imensamente a nossa convidada, a professora Ângela Kim, por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje compartilhando conosco de sua experiência como professora de língua portuguesa. A professora Ângela Kim é graduada em Pedagogia e mestre em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem. Traz em seu currículo experiência como professora de ensino fundamental 1 e 2, atualmente está atuando no ensino médio na área de língua portuguesa na Escola da Vila e em cursos de formação de professores e elaboração de material didático. O tema de hoje é o uso de ferramentas digitais colaborativas na área de língua portuguesa e literatura. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda a professora Ângela, a palavra é sua. A leitura, ela ajuda os meninos a escreverem melhor, mas o caminho inverso também vale, né? Então, a escrita ajuda os meninos a serem melhores leitores. Então, para trabalhar com essa questão dos modelos, eu vou apresentar para vocês uma atividade que se chama Banco de Crônicas. Na escola, a gente usa o Moodle, que a gente passou a chamar de Ambiente Virtual de Aprendizagem, é o AVA, né? Então, coloquei aqui a página do AVA do primeiro ano, e aí a gente tem os trimestres e as sequências ou projetos que são trabalhados com os meninos. E como esse ano a gente começou a trabalhar com o Google Sala de Aula, o nosso AVA tem também esse link aí do lado direito superior para o Google Sala de Aula daquela turma. O banco de crônicas, então, para os alunos realizarem essa atividade, né, a gente usa uma ferramenta do Moodle que se chama base de dados, né? Essa base de dados, ela é uma atividade que permite que todas as respostas que os alunos dão fiquem disponíveis. Então, a gente tem diferentes atividades, algumas só o professor tem acesso e outras ficam disponíveis para todos os alunos daquela turma acessarem. Então, essa base de dados, por exemplo, ela é muito boa quando a gente quer fazer uma socialização do que os meninos produziram, que é o caso desse banco de crônicas. Aqui a gente tem o enunciado, né, porque ele estava um pouco pequenininho. Então, tem aí uma contextualização dessa atividade dentro do projeto e por que é importante, né, a leitura de bons modelos. Tem uma apresentação da atividade e aí a gente pode ver nessa página 2 links. Um que é para uma coletânea de crônicas e o outro link é uma lista de crônicas, é um documento. Nos dois casos a gente usa ferramentas Google, né? Então, acho que são esses dois que a gente mais tem usado, né? O Moodle e as ferramentas Google. No caso da coletânea de crônicas, eu crio uma pasta que tem vários arquivos, cada arquivo corresponde a uma crônica, então todos os textos que os meninos leem ao longo do projeto estão aqui nessa pasta e eles têm acesso como leitores, então eles não podem editar os documentos, né? E o segundo link que aparece lá é para essa lista de crônicas, porque a atividade do banco de crônicas eles fazem em dupla. Então, cada dupla escolhe uma crônica e faz uma análise dessa crônica. E para que não se repita, para que não haja mais de uma dupla analisando a mesma crônica,
a gente cria esse documento e conforme os meninos vão escolhendo, eles mesmos vão preenchendo. Isso é uma coisa muito legal do Google Docs, porque ele permite a edição simultânea, né? E na sala de aula mesmo, eles vão preenchendo, então a outra dupla, ela vai olhando a lista e escolhe alguma crônica que não tenha sido escolhida por nenhuma outra dupla. Quando os meninos fazem a entrada, acrescentam um item nessa base de dados, eles vão classificar cada uma dessas crônicas de acordo com diferentes características, né? Então, eles colocam lá as informações, os nomes deles, o título, o autor da crônica, e aí eles vão selecionar. Então, qual que é o tema daquela crônica, qual que é o tom, se tem algum diálogo com outro gênero textual, qual que é a proximidade da realidade, o narrador, etc. E aí você pode colocar as características que você quer que os alunos observem na crônica, né? Então, é uma atividade, o que é interessante também dessa atividade é que ela é bem simples, né? Ela é muito simples, mas ela é muito potente para a aprendizagem dos alunos. E é uma atividade genuinamente colaborativa, porque cada dupla consegue ler 2, 3 crônicas na aula, no máximo, né? Mas quando esse banco está todo preenchido, tem a contribuição de todos os alunos, eles vão ter um mapeamento de muitas crônicas e vão ter acesso a várias delas. Então, quando o aluno posta a resposta dele, é essa ficha que aparece. Aparecem só as respostas que eles escolheram, né? E os outros podem ver essa ficha de cada crônica. Outra coisa que é possível fazer na base de dados é uma busca. E daí também o motivo da gente ter escolhido essa ferramenta. Então, se, por exemplo, eu sou um aluno, estou escrevendo uma crônica e quero que ela tenha um tom lírico, e não sei muito bem como fazer isso no meu texto, então eu posso entrar nessa base de dados, selecionar essa característica, né, um tom mais lírico, e quando eu gravo essa configuração, a base de dados me oferece uma lista de todas as crônicas que foram classificadas como tendo um tom lírico, né? Então, esse é o uso que a gente faz desse banco de crônicas, porque ao longo do projeto, nas situações de produção, de revisão, a gente vai fazendo menção a esses modelos e vai, inclusive, sugerindo que os alunos façam essa busca. Então, quando eles têm dificuldade, por exemplo, eles querem escrever uma crônica em primeira pessoa e a gente vê que aquilo não está adequado. Então, a gente pede para eles irem para o modelo, né? E aí, com isso, o banco de crônicas acaba sendo bastante útil. Uma outra característica que se destaca nesse projeto, não apenas nesse, mas em todos os trabalhos com produção de texto, é a revisão como sendo uma parte do processo, parte mesmo do processo de escrita. O Dawes e o Pasquier, eles dizem, né, que a revisão é uma atividade que faz parte integrante da escrita. Então, algumas vezes na escola, os alunos escrevem e pronto, acabou, entregam para o professor e não voltam mais para aquele texto. Mas se a gente for para fora da escola, a gente vai ver que na maior parte das situações, pelo menos quando se escreve um texto mais extenso, se você for escrever uma crônica, por exemplo, para ser publicada, ela não vai ser publicada na sua primeira versão, né? Então, ela é parte integrante da escrita e num outro nível, até porque quando a gente está escrevendo, a gente está sempre revisando aquele texto, né? Mesmo quando você escreve, sei lá, até o terceiro parágrafo, você vai reler para continuar o texto, você está simultaneamente fazendo uma revisão do texto. Então, durante a escrita da primeira versão de um texto, o autor relê constantemente o que escreve para continuar e, relendo, frequentemente transforma seu projeto inicial. A releitura, a revisão e a reescrita de um texto são atividades que também se aprendem. Então é isso, não basta colocar os meninos para escreverem, não basta colocar eles para revisarem, a gente tem que ensinar como que se faz essa revisão, né, e como que se faz essa escrita. Mas o que acontece é que os alunos mais jovens ou os escritores mais inexperientes, eles apresentam uma espécie de cegueira, como dizem os psicólogos que estudaram o fenômeno diante de seus próprios erros. Então, claro, quando você acabou de escrever um texto, o texto tá muito na sua cabeça e é difícil você conseguir se afastar do texto e se colocar no lugar do leitor, né?
Então, muito por causa disso, tem um outro princípio didático que é o da interação e que é muito valiosa nessas situações de revisão. Porque a interação promove a capacidade de gestão do texto, primeiro compartilhada e, de acordo com Vygotsky, depois interiorizada e autônoma. Então, primeiro, quando a gente coloca os meninos para interagirem, né, com os colegas na revisão do texto, eles são obrigados a dialogar, a exteriorizar, né, essa interação e os comentários sobre o texto. Isso, com o tempo, ele vai sendo interiorizado. Então, nesse processo, os meninos vão aprendendo, né, o procedimento de revisão. Além disso, a interação promove o desenvolvimento da capacidade metalinguística, entendida como aquela que permite tomar a língua como objeto de observação e análise, né? Então, tem muito sentido fazer esse exercício de observar a linguagem, e aí com isso se desenvolve a capacidade metalinguística, porque é um texto que o aluno produziu, porque tem sentido ele fazer a revisão do texto, e isso é um dos motivos pelos quais a gente trabalha com o projeto, porque tem uma situação comunicativa definida, né? Então, não é só escrever um texto para entregar para o professor, né? Mas é escrever um texto porque ele vai ser lido em alguma situação comunicativa específica. Então, a gente tem feito esse projeto, eu dou aula no ensino médio há 5 anos já. No primeiro ano que eu dei aula no ensino médio, eles escreviam a crônica usando uma ferramenta do Moodle que se chama Wiki. Mas aí a gente teve diversos problemas. Na verdade, assim, para a escrita de texto, a gente tem várias ferramentas, né? Então a gente foi testando. Essa Wiki deu alguns problemas e a gente acabou abandonando. Logo, a gente migrou para o uso do Google Docs. Os meninos, inclusive, né, eles começaram a vir do Fundamental 2 já com muita familiaridade com o Google Docs. E aí a gente passou a usar o nosso Moodle para. Isso daqui também é uma base de dados, mas os meninos postavam o endereço do documento que eles escreviam, né? A gente usou essa estratégia durante uns 2 ou 3 anos. E a gente tinha muitos problemas com as entregas, porque, primeiro, que alguns alunos escreviam, mas esqueciam de postar o endereço na base de dados. Outros alunos escreviam o texto, postavam o endereço, mas esqueciam de dar a permissão de acesso ao professor. Porque quando você cria um arquivo no Google Docs, você pode compartilhar esse documento com outras pessoas. Se você não compartilha, você é a única pessoa que tem acesso. Então, a gente ia tentar acessar os textos dos alunos e tinha que ficar correndo atrás de cada um para pedir para eles darem permissão de acesso. E aí, o gerenciamento dessas entregas ficava bastante complicado, né? A partir desse ano, a gente começou a usar o Google Sala de Aula e o uso dessa ferramenta resolveu, assim, vários desses nossos problemas. Eu já vou explicar aqui para vocês como que funciona. Então, a gente continua tendo o nosso AVA, nosso ambiente virtual, ele, na verdade, contém o curso todo, né? Então, mesmo que a atividade seja entregue pelo Google Sala de Aula, a gente coloca a explicação dessa atividade no AVA, e aí remete os alunos para o Google Sala de Aula. Então, a gente tem lá, né, as orientações, para que os alunos produzam a crônica 1. Nesse caso, era para eles escreverem a partir de uma notícia de jornal, né? E aí eles tinham uma orientação para que eles fossem para o Google Sala de Aula fazer a entrega desse texto. Essa daqui é a minha página do Google Sala de Aula. Então, descendo vai aparecer as salas do primeiro ano. Para o professor, aparecem todas as turmas que ele tem, as turmas das quais ele é professor. E para os alunos aparece uma página muito semelhante, só que no caso deles, eles vão ter em cada quadradinho as matérias nas quais eles estão matriculados, né? Essa página aqui que vocês estão vendo agora, ela é a página do curso do primeiro ano A. E aí, cada página de curso tem como se fosse um mural em que a gente vai postando. O professor pode postar avisos, atividades, etc., né? E esse quadrinho aqui, o primeiro que aparece, é justamente o da entrega da Crônica 1.
Nesse caso, eu e a Maíra, a gente optou por repetir as orientações de produção da Crônica 1, mas a gente poderia não ter colocado também, porque quando você cria uma atividade no Google Sala de Aula, você consegue disponibilizar um link. Então, a gente pode, por exemplo, pegar o link do AVA, que contém as orientações para produzir a Crônica 1, e colocar aqui no Google Sala de Aula, né? Com isso, o mural fica um pouco mais limpinho, assim, mais enxuto, né? Também é possível aqui no Google Sala de Aula disponibilizar um arquivo anexo. Esse arquivo anexo ele pode ser apenas lido pelos alunos, ou você pode escolher que cada aluno, quando clicar na atividade, vai ter uma cópia daquele arquivo. Então, se eu tenho, por exemplo, um arquivo com um exercício, né, o enunciado, eu faço essa opção para cada aluno ter uma cópia. Então, quando eles clicam na atividade, ele já vai ter aquele arquivo com o enunciado e é só ele escrever no arquivo a resposta do exercício. Então, assim, eu acho que tem sido uma ferramenta bem prática, né, para gerenciar essas entregas. Quando você se torna professor de uma turma, né, no Google Sala de Aula, automaticamente é criada uma pasta no seu Google Drive, uma pasta para cada uma das classes. E dentro da pasta da classe, tem uma pasta para cada uma das atividades. Então, dentro da minha pasta Classroom, eu vou ter lá as pastas do primeiro, do segundo, do terceiro. Dentro de cada pasta do primeiro ano, eu vou ter, por exemplo, Crônica 1, Crônica 2. Cada atividade que eu postar no Google Sala de Aula vai gerar uma pasta nova e dentro daquela pasta tem todas as atividades dos alunos, os textos que eles entregam, que seria essa daqui, né? Outra questão que é bem legal de usar o Google Sala de Aula é que quando os alunos escrevem o texto deles, eles têm lá um botão entregar, quando eles clicam nesse botão entregar, a propriedade do documento, ela passa para o professor. Então, se vocês observarem aí na coluna proprietário, em quase todos o proprietário é o professor Google Sala de Aula. Então, o que acontece? A gente já não tem mais aquele problema de ficar pedindo para o aluno dar permissão de acesso ao arquivo, porque a própria ferramenta já faz isso. No caso de alguns alunos que ainda são proprietários do documento, é porque eles não clicaram nesse botão entregar. Isso tem sentido também, porque depois que o aluno entrega a atividade, enquanto ela está nas mãos do professor, o aluno não pode editar aquele texto, porque ele já entregou, né? Com relação a essa primeira crônica, eu tinha mencionado aquela questão da interação, que é muito importante e que é bastante potente na situação de revisão. Essa primeira crônica que os meninos escrevem, ela é revisada pelos alunos do terceiro ano. Essa é uma atividade que a gente já vem fazendo há 3 anos. Então, os meninos do terceiro ano tiveram suas crônicas revisadas quando eles estavam no primeiro ano. Chegaram já no terceiro ano com essa expectativa, perguntaram se iam fazer a mesma coisa. E aí, esse ano, então, a gente pôde usar o Google Sala de Aula, que facilitou bastante esse processo. Então, o que eu fiz? Eu entrei lá no Google Drive, selecionei os arquivos das crônicas dos alunos e no compartilhar eu dei permissão de acesso para todas as salas do terceiro ano, terceiro A, B e C, e dei uma permissão de edição para os alunos. Com isso, eles podiam entrar em todas as crônicas produzidas pelos meninos do primeiro ano. Deixa eu só subir aqui. E aqui a gente tem o AVA do terceiro ano, né, que continha as orientações, né, as instruções para eles, e, de novo, alguns links. Então, um dos links era para esse arquivo da escolha da crônica, que é parecido com aquele que a gente usou no banco de crônicas. Então, os meninos escolhiam a crônica que eles iam revisar e colocavam o nome deles na coluna revisor. E aí, com isso, agilizava bastante esse processo de escolha, porque todo mundo já sabia qual texto já tinha sido escolhido e já estava sendo revisado. E também já fica um registro para o professor, né, de qual aluno revisou qual crônica. Então, uma vez escolhida a crônica que eles iam revisar, eles acessavam o arquivo, aquele que foi produzido pelo aluno do primeiro ano, e escreviam comentários.
E aí eu deixei livre para eles escolherem a forma que eles queriam fazer isso. Então, alguns usaram a ferramenta inserir comentários, como essa menina aqui. Então, ela não mexe no texto da aluna do primeiro ano, mas ela vai inserindo vários comentários aí ao longo do arquivo, né? Outros escolheram escrever diretamente no arquivo, alguns fizeram comentário no final, outros fizeram intervenções no meio do texto mesmo. E aí, depois que todos os alunos do terceiro tinham feito revisão das crônicas do primeiro ano, o que eu fiz foi devolver esses arquivos. Então, os meninos podiam novamente ter permissão de edição, né, os autores dos textos. Então, o professor vai nessa página do Google Sala de Aula, seleciona todos os arquivos, dá para ver aqui na coluna da esquerda esses quadradinhos cinza, né, ticados. Então, o professor seleciona todos e escolhe devolver os textos para os alunos. Aí, quando ele faz isso, a gente pode observar aqui na pasta do Google Drive que a propriedade do arquivo voltou para os seus respectivos donos, né? Então, em sala de aula, os meninos do primeiro ano puderam acessar esses comentários, né, que foram feitos pelos meninos do terceiro, e puderam fazer a revisão dos seus textos no próprio arquivo. Outra coisa que é muito interessante de usar o Google Docs é que ele guarda esse histórico de revisões. Como a gente está usando o Google Sala de Aula esse ano, cada aluno nosso tem um e-mail institucional da escola, que é um e-mail @vila. Então, quando eles entram nesses arquivos, né, do Google Docs, que eles fazem o login, já aparece o nome deles. Então, nesse histórico de revisões, por exemplo, eu consigo ver quem fez essa intervenção roxinha aqui. Eu vejo aqui do lado direito qual foi o aluno que fez, né? E aí com isso eu consigo recuperar o processo. E é muito interessante porque isso reflete justamente o processo de escrita e de revisão, que é um processo, né? A gente não fica com o foco só no produto final, no texto final, e o professor consegue acompanhar todas as intervenções que os meninos fizeram, porque, obviamente, em sala de aula é impossível você acompanhar todas essas intervenções que estão sendo feitas nos textos. Decidi mais sem querer, gente, desculpa. Então, os meninos recebem de volta, né, esses arquivos das crônicas, e deixa eu ver se estava aqui. Estava aqui. Esse menino aqui, por exemplo, ele fez anotações intermediárias. Então, ele leu os comentários do aluno do terceiro ano e ele fez algumas anotações de coisas que ele ia mudar, né, no texto dele. E aqui a gente consegue ver, isso que está em verde é a mudança que o autor da crônica fez depois da revisão do aluno do terceiro ano. Então, eu acho que é importante destacar aqui, né, nesse uso do Google Sala de Aula, junto com o uso do Google Docs, que essa facilidade de acesso dos arquivos, tanto no tempo quanto no espaço. Então, quando os meninos entregavam os textos deles em papel, por exemplo, era muito comum eles perderem o papel, ou então a gente querer acessar uma versão do texto, mas eles não estarem com aquela versão naquele momento, ou um aluno que faltou na aula e quer entregar o texto, mas aí você precisa esperar até ter a aula. Então, uma coisa que facilita muito é isso, é o acesso a qualquer tempo e em qualquer espaço, né? Outra questão que acho legal também do uso do Google Sala de Aula é esse controle da produção de cada aluno, um controle ou um acompanhamento, né? Então, até onde ele produziu, você consegue ver também quando que ele escreveu, quando que ele fez aquelas modificações, o que foi que cada aluno escreveu. A gente vê também, por exemplo, tem alguns textos, né, de alunos do primeiro ano, em que os meninos, por iniciativa própria, pediram para colegas da mesma série revisarem o texto. Então, quando eu fui olhar as crônicas, as revisões e as modificações, eu descobri isso e aí eu pude ver quais colegas que tinham feito comentários ou até mesmo feito intervenções uns nos textos dos outros. Esse controle do acesso aos textos, né? Então, quem pode editar
se dá permissão de acesso para alunos do terceiro ano, por exemplo, né? Dá permissão e tirar a permissão de acesso, enfim. É alguma coisa que facilita bastante, porque acho que o professor acaba mesmo se ocupando muito, né, dessas atividades mesmo de gerenciar as entregas das produções dos alunos. E essa questão do registro do processo. De novo. Bem, então, sobre o Google Sala de Aula e produção de texto, acho que seriam essas questões, né, esses aspectos que eu teria para destacar. Eu vou, agora as outras apresentações das outras situações, elas são mais breves. Então, eu tinha pensado em talvez parar um pouco para responder as perguntas, mas para garantir que a gente vai conseguir chegar até o final, eu acho que eu não fiz nada, gente. Não sei por que ele está assim. Eu vou terminar de apresentar essas outras atividades, né, que foram feitas com os alunos, e aí no final a gente pode conversar e vocês colocam questões, enfim. Tudo bem fazer assim, Cláudia? Angela, sim, sim, sem problema. Eu acho que, como o assunto, acho que fica mais tranquilo se a gente você terminar, fazer toda a sua apresentação, depois a gente abre para perguntas, e aí a gente vai, em cima das perguntas, você vai respondendo para todo mundo, acho que fica mais tranquilo mesmo. Tá bom, então. Então vamos prosseguir. Bem, essa apresentação coletiva sobre o Enem, né? De novo, a gente tem lá as orientações no AVA. O que eu fiz foi dividir os alunos da classe em grupos. Cada grupo recebeu um tema relacionado ao Enem, tinha que fazer uma pesquisa na internet, e o resultado dessa pesquisa eles colocavam em uma apresentação. E a gente usou para isso o Google Apresentações, que também permite a edição simultânea, né? Essa atividade especificamente, ela foi feita no ano passado, quando os meninos ainda não tinham o e-mail institucional. Então, eu ainda pedi para eles escreverem o nome deles no arquivo, né? Mas esse ano, por exemplo, isso já não vai ser necessário, porque eu já vou conseguir ver quem que fez cada uma dessas produções aqui na apresentação. E aí, assim, eles trabalharam durante a aula nisso, e no final da aula, da mesma aula, cada grupo apresentou o resultado da sua pesquisa. Então, isso acabou dando muita agilidade para o processo, né? E acho que também coloca bastante o trabalho nas mãos dos alunos, né? Então, promovendo a autonomia deles, essa questão da agilidade que eu já mencionei, a facilidade de acesso tanto do professor quanto dos alunos, né? Por exemplo, às vezes um aluno falta e ele consegue ver o que aconteceu naquela aula, mesmo que ele não estivesse lá. Também é uma ferramenta que evidencia, né, o trabalho colaborativo e permite esse acompanhamento da produção do aluno. O trabalho sobre sociolinguística que é feito no primeiro ano, os meninos eles podem escolher o formato que eles quiserem. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um trabalho que o grupo optou por fazer um Google Docs, né? E pelo próprio formato, acaba ficando um trabalho mais linear mesmo. Uma outra alternativa que vários grupos usaram foi usar o site, o Google Sites, que é bastante fácil de manejar. Então, eles criaram sites para apresentar o trabalho deles. O site mesmo, ele já foge, né, da linearidade, né, e permite para os alunos, isso que está circulado em vermelho, são os links que eles fazem. Então, eles podem linkar com páginas do próprio site ou com páginas externas ao site, né? E essa produção de sites, eu acho que ela é um reflexo desse letramento multimediático, né, que o Lenk coloca, que hoje em dia ele está muito evidenciado, né, porque sempre foi assim, a gente nunca faz uma leitura de um texto puro, por exemplo, porque ele diz que o próprio texto, ele tem lá ele tem que ser encarnado, né, em letras, se for no papel ou no computador, tem o tipo de letra, a cor da letra, etc. Mas hoje em dia, essa mistura das mídias,
ela está mais evidente, né? Então, a imagem estática ou em movimento, o som, o texto, e a produção de sites, ela permite que isso apareça mais, né? E aí o Leme que coloca aqui, é importante trabalhar com esse letramento. Outra coisa que ele coloca é que essa combinação de diferentes modalidades semióticas, ela tem, na verdade, um efeito multiplicador. Então, não é que é apenas uma justaposição de modalidades, mas quando você integra essas modalidades, isso tem um efeito multiplicador. Então, uma mensagem que seja transmitida através de um texto, por exemplo, ela vai ter uma recepção diferente no leitor daquele texto do que teria se fosse um site com imagens e etc. Né? Não que a gente precise o tempo todo trabalhar, né, com essa variedade de mídias, mas acho que em muitas situações cabe, né, permitir que os alunos produzam usando as diferentes mídias. E o trabalho com os formulários, né, um dos usos e que a gente tem usado bastante é usar o formulário para os meninos fazerem autoavaliações. Então, quando a gente usa um formulário lá no formulário Google, né, ele fica com essa carinha aí, você coloca o título e aí o professor vai criando as questões, as perguntas que ele quer que os seus alunos respondam, né? Esse formulário também foi feito no ano passado, então esse ano, por exemplo, já não vai ser necessário pedir que o aluno coloque o nome dele, porque ele vai ter que fazer o login com o e-mail da escola e com isso ele já vai ser identificado. Então você pode criar questões de diferentes tipos. Aqui eles tinham uma lista das atividades feitas durante o trimestre e tinham que clicar nas atividades que foram realizadas, né? Aqui era uma de escolha, então eles só podiam escolher uma das alternativas, tinham que atribuir uma nota para a produção textual deles no início do trimestre e fizeram a mesma coisa para o final do trimestre. Você pode colocar também questões dissertativas, textos curtos, então pedir para eles falarem sobre as dificuldades, as facilidades deles e o quanto que eles avançaram ao longo do trimestre. E aí tinham lá algumas outras questões. E eu acho que um grande ponto forte do formulário é que ele faz a tabulação, ele apresenta um resumo dessas respostas, né? Então, você tem lá do lado esquerdo as perguntas, se você clicar nas respostas, ele te apresenta isso daqui. Te apresenta gráficos, né? Gráfico de pizza, gráfico de barra, que ajuda a visualizar, né? A fazer essa análise das respostas dos alunos. E, se você quiser, você pode também gerar uma planilha com as respostas deles, né? Então, é isso. Quando eu comecei a dar aula, eu fazia essas planilhas todas à mão, né? Às vezes fazia até no computador, mas, enfim, tinha que preencher coisinha por coisinha e é um processo bastante demorado, né? E para essa autoavaliação, por exemplo, acho que não é uma coisa que vale a pena você ficar gastando tanto tempo, né? Então, o uso do formulário tem essa vantagem bastante grande de automaticamente já gerar uma tabulação para o professor. Outro uso que eu fiz, que assim, foi um pouco mais simples, mas achei importante como exemplo, foi usar o formulário em uma situação de brainstorming, que os meninos tinham que escrever livremente o que vinha à cabeça deles quando se falava em argumentação. Era o início do ano, né, um ano que a gente trabalha com textos dissertativos argumentativos, e aí eles escreveram lá algumas palavras, foi uma atividade de uns 5 minutinhos, e então eu gerei essa planilha com as respostas deles, e logo depois eu passei um vídeo que falava sobre argumentação, e enquanto eles assistiam o vídeo, eu peguei essas palavras que eles colocaram, e usando uma outra ferramenta que gera nuvens de palavras, eu criei essas nuvens, foi uma para cada classe, e aí depois a gente pôde olhar um pouquinho para essas nuvens e ver, então, que ideia que esses meninos têm de argumentação, quais conceitos aí que estão predominantes, e linkar isso com o que a gente ia trabalhar ao longo do ano. Então, o formulário, novamente, essas características de facilidade de acesso, né, tanto no tempo quanto no espaço,
a tabulação automática e essa integração com outras ferramentas. Por último, eu queria, né, como conclusão, chamar atenção para isso, que as ferramentas digitais potencializam o trabalho de sala de aula e provocam mudanças qualitativas mesmo. Então, acho que não é apenas assim uma simples mudança de instrumento. Antes era no papel, agora é no computador. Não. Eu acho que usar essas ferramentas digitais traz mudanças qualitativas mesmo no nosso trabalho e na aprendizagem dos alunos. Então, inaugurando novas possibilidades. Mas é preciso haver um trabalho didático consistente do qual se possa partir. Então, esse é mais um lembrete para a gente não colocar todas as nossas esperanças nas tecnologias e não esquecer disso, porque é possível fazer um bom trabalho sem o uso das ferramentas digitais, mas não é possível fazer um bom trabalho apenas com o uso das ferramentas digitais, elas não garantem isso. Então, essa consistência, ela só pode ser resultado de uma prática reflexiva, baseada em conhecimentos sobre a didática, sobre a aprendizagem e sobre o objeto de conhecimento, porque é isso que vai guiar a gente na hora de escolher que ferramentas que a gente usa e como que a gente vai fazer esse uso na sala de aula. E por último, eu coloquei aqui algumas indicações. A Helena Mendonça, que é autora de um dos volumes desse segundo, saiu tudo com o número 1, mas enfim, dos guias Crescer em Rede, ela é a nossa coordenadora de tecnologias educacionais. Então eu pedi para ela que ela fizesse indicação, né, de sites, de páginas, de publicações que tratassem desse tema, né, das tecnologias digitais de informação e comunicação, só que relacionadas à educação, porque tecnologias a gente encontra de monte hoje em dia. A questão é a gente escolher. Se cada professor for fazer isso sozinho, a gente não faz mais nada na vida. Então, pedi para ela fazer a indicação dessas páginas. Tem uma página do Scoopit, da Escola da Vila, que é alimentado pela equipe de tecnologias. Tem esses guias Crescer em Rede, né, que eles são organizados não pelas ferramentas, mas pelas estratégias ou pelos procedimentos. Então, por exemplo, boas ferramentas para, por exemplo, produzir texto de maneira colaborativa. Então, tem lá uma listinha das ferramentas que são boas para isso. E essa terceira indicação, que é uma coluna no site Net Educação, da Solange Giardino, e os textos que eu mencionei estão referidos aqui na bibliografia. E agora, então, eu gostaria de fazer um agradecimento a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e agradecer à Escola da Vila também por permitir que você apresentasse, né, os trabalhos que você desenvolve junto à escola. A gente entende que a Escola da Vila é uma referência em várias frentes e agora ela começa também a ser referência no uso das tecnologias. E essa experiência ela é bastante gratificante porque a gente consegue levar isso para a rede pública. A gente sabe que é uma experiência na escola privada, mas ela é uma experiência extremamente mediada e possível de ser levada para outras frentes, né? E isso faz com que seja muito importante a sua fala quando você vem e você põe todas essas referências e ajuda a todos os professores que estão aqui conosco. Então, mais uma vez, eu quero agradecer à Intel por possibilitar esse trabalho junto do Ambiente Engage, que é o nosso ambiente de educação da Intel. Essa palestra, né, esse seminário online, junto com todo esse material que vocês acompanharam, mais as perguntas, ele ficará disponível dentro do webinário no Engage Brasil. E, mais uma vez, agradecer a todos por terem participado. Nós estouramos um pouco o nosso tempo, né? A gente tinha uma previsão aí até as 17 horas, mas eu acho que a gente conseguiu concluir bem. E a gente fica à disposição de vocês para qualquer esclarecimento e atividades que queiram vir fazer conosco. Obrigada a todos. Professora, suas palavras. Eu que agradeço, Cláudia. Para mim foi um prazer muito grande
Eu gostei bastante desse formato de webinário, né? Porque a gente viu que tem gente de muitos lugares diferentes, e mesmo quem mora em São Paulo, né? Para ir todo mundo até um lugar é uma coisa um pouco custosa mesmo, então acho que democratiza, né? O saber, o conhecimento. Para mim foi um prazer enorme compartilhar esse trabalho, né? Que foi feito por mim e pela equipe de língua portuguesa da escola. E eu acredito muito nesse trabalho compartilhado entre os professores, né? E acredito muito que o nosso trabalho só tem a ganhar com isso, quando a gente realiza essas trocas, pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, a qualidade do nosso trabalho vai aumentando, vai melhorando cada vez mais. Eu coloquei o meu e-mail também lá no começo do PDF, depois se alguém quiser entrar em contato, fica à vontade. Pedro, coloca o PDF no início para que as pessoas possam já ter acesso. Agora se prepara, Ângela, para a enxurrada de e-mails, que com certeza você receberá. Mais uma vez agradecer a todos, agradecer você, a sua gentileza, a sua disponibilidade e agradecer a todos os participantes. Mais uma vez, a gente viu bastante gente conhecida e bastante gente nova. E mais uma vez, obrigada a todos que participaram. Obrigada, professora Ângela. Obrigada. Tchau. Tchau.